vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ir abrindo aqui as questões do livro e discutindo algumas dúvidas, montando algumas questões. Deixa eu ver aqui o número da questão. É 4.12. 4.12. Bem, 4.12, deixa eu dar um zoom aqui. Essa daqui, né, use o método da tensão de nó para determinar V1 e V2. São a tensão nos dois nós. Da figura 4.2. Teve alguma... Vamos montar aqui, você poderia comentar, assim, 4.13. Pronto. Então, vamos ver. A minha dificuldade mesmo foi no equacionamento, sabe? Para montar as primeiras equações para desenvolver. Acho que foi o que eu levei mais tempo para fazer. Pronto. Depois de montadas as equações, seria substituir, né? Seria fazer... Isso. Aqui, analisando, né, a 4.12, a gente tem 3 nós. Esse daqui é um nó único, né? E aqui eu tenho um nó e aqui outro nó. Então, eu tenho que descobrir duas tensões e eu vou ter duas equações. Vou ter um V1, um V2 e duas equações. Não tenho nenhum caso especial, porque eu não tenho nenhuma fonte diretamente ligada na referência e em algum nó, fonte de tensão, que no caso essa daqui de 144, a fonte de tensão passa por uma resistência, então vai ter uma quedinha aqui, se a corrente estiver da esquerda para a direita, ou se a corrente estiver da direita para a esquerda, vai ter uma elevação no outro lado, né? Esse outro nó aqui também não tem nenhuma fonte de tensão, só uma de corrente aqui, então a tensão dele é desconhecida. Então, vou montar aqui no quadro 4.12 para a gente ir lá para o quadro discutir. Mas essa daí está bem parecida com algumas que a gente fez. Não tem, é o caso geral, não tem supernó, não tem supermalha, não tem, né, quem não viu, mas não tem supernó, não tem aquela fonte de tensão diretamente ligada. 3 amperes. Pronto, vamos lá para o livro, o quadro. Bem, então está aqui a questão, né? Uma fonte de 144, um resistor de 4 ohms, um resistor de 80, um resistor de 5, um de 10 e um de 3 amperes. Primeira coisa que eu faço é definir quem é a referência, o 0 volt. Depois eu vou ter o V1 e o V2. Tem os dois nós aqui, o nó 1 e o nó 2. E agora eu vou fazer o somatório vou definir o sentido das correntes. Aí você define do jeito que você preferir, nas resistências. E 1, e 2, e 3, e 4. E agora eu vou fazer o somatório das correntes nos dois nós. Vou
fazer a lei de Kirchhoff dos nós no nó 1 e a lei de Kirchhoff dos nós no nó 2. No nó 1, que esse daqui tem a corrente 1 entrando e 2 e 3 saindo. No nó 2, que é esse daqui, e 3 está entrando, a corrente da fonte de 3 está entrando também, e 4 está saindo. Certo? Pronto, agora eu vou substituir tensão, as correntes por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. O I1 vai ser 144 menos V1 sobre 4, igual a o I2, V1 menos 0 sobre 10, e o I3, V1 menos V2 sobre 80. Aqui o I3, V1 menos V2 sobre 80, mais 3, igual ao I4, V2 menos 0 sobre 5. Alguma dúvida até agora? Tranquilo. Aí agora é só ajeitar, né, fazer o mínimo para tirar também se não quiser tirar, não, obrigado, não, pode deixar as frações também, mas eu prefiro. Ficar a seu critério aí. Multiplicando todo mundo por 80 aqui, 80 dividido por 4 dá 20. 20 vezes 144 vai dar 20 vezes 144, 2.880 menos 20V1 igual a 8V1 mais V1 menos V2. Professor, Oi. o sinal da voltagem da fonte, independente do sentido que você adotar, sempre vai ser positivo no equacionamento? Dessa fonte 144? Sim. Não, se o sentido for daqui, ó, que a corrente, ela sempre, como consequência do sentido da corrente que você escolheu, vai ter a polaridade da tensão. É sempre do mais para o menos. Se você tivesse escolhido o sentido contrário, da direita para a esquerda, saindo de V1 e indo em direção à fonte 144, ela ficaria no lado menos. Aí ficaria V1 menos 144. Mas se ficou do mais para o menos aqui, se ficou de 144 para V1, aí no resistor de 4 ohms, né, o lado mais é 144, o lado menos é V1. Ah, tá bem. Então, como consequência desse sentido que eu escolhi, das correntes, é que ficou com esses valores, né? Aí aqui você montaria, né? Aqui V1 vai ter 28, 29, V1, V2 menos 1 igual a 2.880. Primeira equação, faz o mesmo lá na segunda, multiplica todo mundo por 80, fica V1 menos V2, mais 240, igual a 20, não, é dividido por 5, né? 80 dividido por 5 dá 16, igual a 16 V2. Aí aqui fica V1 vezes 1, mais V2 vezes menos 17, igual a 240. Bom, tem duas equações com duas incógnitas. A gente fez rápido aqui, mas é sempre bom fazer, dando uma conferida, para ver se esqueceu algum sinal. Mas eu acredito que seja isso mesmo. Resolveu aí o V1 e V2, descobriu quem é V1 e V2, e era só isso mesmo, né? Não pedia potência, não pedia corrente, não pedia nada em nenhum dos elementos. Então, diretamente, você já teria o resultado resolvendo V1 e V2. Ok? Ok, professor, obrigado. Então, vamos agora lá para 4.13, que foi outra dúvida. Vou compartilhar com vocês aqui. Use o método das tensões nos nós para V1 e V2 também.
Só quer V1 e V2, não quer potência, não quer nada. Só V1 aqui, V2 aqui. Vou apagar a outra aqui. E aqui eu tenho essas resistências, 80, 120, 48. Não, só tem fonte de corrente. Então, quando eu falo em método dos nós, das tensões de nó, só quando tem fonte de corrente, você já sabe que não tem caso especial, que é quando já tem uma fonte de tensão diretamente num nó ou um supernó, né, que é uma fonte de tensão entre dois nós essenciais. Então, como não tenho nada disso, é aquele passo a passo padrão que a gente pode fazer aqui. Deixa eu montar 4.13. E eu já adianto uma coisa interessante para vocês, pessoal, esse semestre. Eu acho que eu vou deixar na aula gravada isso aqui também, que é um pouquinho diferente, é como se fosse um laboratório virtual também, mas ele é um laboratório de simulação mesmo, né? Não tem aquela preocupação de ter os cabinhos, os fios. A gente vai montar um circuito desse e vai ver as correntes, vai ligar o circuito, né? E vai ver tensões, correntes que vão circular. Vou na aula, e é online. Ele é online também, então vou mostrar para vocês durante as aulas gravadas, para vocês verem como é interessante. Bem, então aqui o V1 e o V2, mesma coisa, minha referência, meu 0 volt, o V1 aqui, o V2 aqui, já que é o mesmo nó, né? Esses dois aqui, não tem nada ligado entre eles, então é um nó só. Tem a mesma tensão. Então tem um V1 e V2, e aí eu posso desenvolver. Se quiserem, né? Critério de vocês, você pode até simplificar aqui, 80 por 120, fazer uma resistência só, equivalente de 80 por 120. Se quiser, pode até simplificar. Se não, pode deixar aí, a gente vai avaliando o somatório das correntes dos dois aí, sem problema, tanto em 80 quanto 120. Ô, professor, Oi. licença, uma dúvida. Se eu tivesse outro resistor ali entre o 80 e o 120 em cima, aí eu teria que considerar três tensões, é o V1, o V2 e o V3? Exatamente, exatamente. Seriam, se tivesse aqui uma resistência aqui, ó, aí aqui seria um V3. Aqui eu não posso dizer que tem a mesma tensão, porque se tem uma resistência no meio, vai ter uma corrente passando, em um lado, em um sentido ou no outro, enfim, um lado vai ser maior, o outro lado vai ser menor. Então é uma outra tensão aqui, entendeu? Mas como não tem essa resistência... É porque eu tive essa dúvida na hora de responder, porque eu acho que eu não lembrei desse conceito e tentei responder com três tensões, entendeu essa questão? É por isso que eu tive dificuldade. Mas depois eu me liguei nesse A mesma detalhe. coisa no de baixo, né? A gente tem o mesmo nó, então aqui é zero, aqui é zero. Se eu quisesse unir os três aí, eu uniria. Da mesma forma que eu posso unir esses dois. Tanto que aqui você vê lá que 80 e 120 estão em paralelo, e a característica comum entre dois elementos em paralelo, ela tem... não, será que eu não tinha ligado a gravação? São esses dois elementos têm a mesma tensão. Certo? Então aqui se é V2 e aqui é V2 também. V2 em cima e zero embaixo, estão em paralelo, então tem a mesma tensão em cima dos dois. Você pode até simplificar se quiser. Certo? Então é V2, V2. Eu posso trazer esse nó para cá, esse nó para cá. E aqui eu só vou fazer o somatório, definir as correntes. E 1, e 2, e 3, e 4. E fazer o somatório das correntes nos dois nós, né? No nó 1 e no nó 2. E aqui só para montar o somatório de queixo dos nós, o nó 1,
A gente tem aqui, ó, o nó 1, 6 entrando e 1 e 2 saindo. E somatório aqui das correntes, lei de Kirchhoff dos nós no nó 2. A gente vai ter 2 entrando, e 3 saindo, e 4 saindo, e 1 ampere saindo. E 2 entrando, e 3 saindo, e 4 saindo, e 1 ampere saindo. Pronto. Tira essas duas equações, substituir agora tensão ao lado mais, menos tensão ao lado menos, dividido pela resistência, que aqui com 6 igual V1 menos 0, dividido por 40, e 2 é V1 menos V2, dividido por 8, aí aqui 2, V1 menos V2, dividido por 8, e 3, V2 menos 0, dividido por 80, e 4, V2 menos 0, dividido por 120, e 1. Tirou o mínimo, isolou o V1, isolou o V2, igual a alguma coisa, acabou. Certo? Tranquilo, o resto é só conta e descobriu quem é V1 e V2, está resolvido. Então vamos para alguma dúvida aqui, tranquilo? Então vamos para mais uma, a última aqui, a 4.19. O Valdo pediu. Na 4.19, que é essa daqui. 4.19. Tá aqui. Essa daqui já mudou uma coisinha a mais, né? Que tem uma fonte de tensão dependente de corrente e φ, e delta. Use o método das tensões de nó para determinar a potência total gerada no circuito. Então, só quem pode gerar são as fontes. Eu vou ver se as duas estão gerando e descobrir a potência das duas, né? Verifique sua resposta determinando a potência total absorvida. Então, vou ver se as resistências com certeza vão absorver. Como eu tenho duas fontes, talvez uma esteja consumindo. Enfim, eu vou ter que fazer as contas, descobrir aqui as tensões, V1 e V2. De cara, eu já vejo que tem duas tensões, né? Tem 3 nós aqui. O de baixo é minha referência. Tenho esse daqui, o nó 1, e tenho esse daqui, que é o mesmo desse, né? Que é o nó 2. Da mesma forma que a gente viu essa questão agora, poderia até resumir aqui 4, fazer o paralelo de 4 e 2 e descobrir um equivalente, já para simplificar, mas é uma tensão só. Um V2 é o mesmo nó aqui, esses dois aqui são o mesmo ponto. Certo? Então, tem 2 nós também. Deixa eu desenhar aqui. Oi, testando. Pronto, não ouvindo ainda. Então, vamos lá. 4.19. Eita, tem um aqui ainda. E aí, sempre que eu tenho uma fonte dependente, um dos dados mais importantes aqui está na corrente, né? Eu tem que estar no enunciado qual é a característica dependente, a grandeza dependente, né? Onde é que ela se encontra. Se for corrente, tem que estar o local e é o sentido. Se for tensão, qual o elemento e a polaridade.
Pronto, tá aí o circuito. Vamos lá. Referência está aqui. 0 volt. Esses três aqui, tudo que tiver aqui embaixo vai ter a mesma tensão. Aqui em cima eu tenho V1. Aqui eu tenho V2. Tá aqui e aqui, né, o mesmo ponto. Vou definir o sentido das outras correntes e delta já está definido. Vou definir o das outras. E 1, e 2, e 3, e 4. Pronto. E agora fazer o somatório. No nó 1, eu tenho I delta entrando e tenho 20 mili e I1 saindo. Pronto. No nó 1 é isso. No nó 2, eu tenho I delta saindo, I4 saindo, I2 e I3. Aliás, todo mundo saindo, né? Os 4 aqui, coincidentemente, ficaram saindo. Então, vai ficar os 4 somados igual a 0. Certo? I delta, I2, I3 e I4 saindo. Os 4 aqui iguais a 0. E agora é substituir, né? As correntes por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. E onde aparecer I delta, vai ser quem? Tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido por resistência. V2 menos V1 sobre 1250. Então aqui vai ficar I delta V2 menos V1 sobre 1250. E 1, V1 menos 0 dividido por 1000, então K. Aqui só repete, 20 vezes 10 a terceira, menos 3. Aí aqui, Iφ, de novo, V1, V2 menos V1, dividido por 1250, mais I4, V2 menos 0, dividido por 4000, mais I3, I3 está onde está aqui, V2 menos 0, dividido por 2000, mais I4, que ficou V2 menos, aí essa tensão aqui, 2500 e delta, dividido por 200. Ô, professor, Foi. porque no LKN no nó 1, no I delta ficou V2 menos V1 e não V1 menos V2? Que no enunciado mesmo, o sentido da corrente está de V2 para V1. Está da direita para a esquerda. Então, se está da direita para a esquerda, ele entra no mais, sai no menos. Como sempre digo, a polaridade da tensão é consequência do sentido da corrente. Se a corrente estava assim enunciado, então é de mais para menos. Certo? Sempre do mais para o menos, no caso. E como já estava aí explicando, ficou assim, né? Aqui também, no I2, no I3, no I1, no I4, do mais para o menos. Certo? Então, depende aí do sentido da corrente. Então, a corrente saiu do V2 e foi para o V1. Ele sempre sai da tensão maior para a tensão menor. Então, foi V2 menos V1, dividido por 1250. Pronto, está montado agora. É só agora fazer as contas. Aqui tem que substituir ainda o Iφ, né? O I delta, aliás, por V2 menos V1 sobre 1250 e sair desenvolvendo. E 4 para esquerda.
O I4 pode ser. Na hora que a gente adota esses sentidos aqui, pessoal, é a gente que define. Pode ser. Aqui o I1, o I2 podia ser para cima também, só que ia ficar meu 0 menos V1, mas pode. Aqui o meu ficou V2 menos 2.500 e delta sobre 200. Se fosse no sentido da direita para a esquerda, no sentido contrário, 4, ia ficar 2.500 e delta menos V2. Vai continuar do mesmo jeito. Tanto que você ia ver, né, que ao invés de ficar, você trocou aqui o sentido, né, o sinal, mas aí ela ia ficar no outro lado da igualdade. Então dava no mesmo. Porque a corrente não estaria mais saindo, né, estaria entrando. Então vai acabar dando no mesmo. Então o sentido da corrente que você escolhe acaba dando, tanto faz, assim, tanto faz o sentido da corrente que você escolhe, que passa nos elementos. Porque no final das contas, acaba ficando no lado diferente da igualdade. Ok? Daí é só desenvolver, né? Aqui, se tiver alguma dificuldade de fazer... Bom, vocês vão observar ó, que nem sempre dá para tirar o mínimo. Assim, às vezes, se você for calcular o mínimo, dá um número bem grande, vai até complicar. Aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar 4 vezes, 5.000, né? Vai dar 5.000 aqui, o mínimo, se você quiser fazer, multiplica, tal, não sei o quê. Mas tem hora que não dá. Tem hora que vai dar trabalho. Aí você deixa mesmo com o denominador. Deixa com o denominador. Eu gosto de deixar, ó, fazer aqui, só deixando o denominador para vocês verem como é que vai ficar. Porque tem hora que não dá mesmo. Tem número tem número com vírgula, tem número que você não vai encontrar um número, ou vai ter muito trabalho para acabar encontrando um número. Um mínimo para tirar a fração. Então, deixa a fração. Então, aqui, como é que eu faria? Para deixando a fração, né? Estou colocando aqui o V1 negativo, né? O V1 menos V1 sobre 1.000. Ficaria V1 vezes. Aqui já tem menos 1, né? Vou colocar menos 1 sobre 1.250. Aqui vem menos 1 sobre 1.000. Mais V2 vezes 1 sobre 1.250 igual a 20 mili. Pronto. Desse jeito, se botar na calculadora, ela aceita. Tranquilamente. Tudo com fração, tudo. Isso aqui já é uma equação. Direto que você encontrou. Vai para o outro lado. Do mesmo jeito. Deixa as frações. Não se preocupa, não. Depois você vai saber preencher 1 sobre 1.250, tal, na calculadora que vai dando certo. Certo? Então, aqui é só para não se enrolar com conta, porque o conceito do circuito elétrico em si foi feito já. Agora é conta matemática, né? Equação, coloca para um lado, coloca para o outro, multiplica, soma, essas coisas, né? Divide, coloca na calculadora lá para resolver o sisteminha e encontra V1 e V2. Aí não pode vacilar nesse momento aqui, não. Então tem que exercitar um pouquinho essas continhas, porque se errar aqui, infelizmente, errou a questão, né? Mas, logicamente, que se eu vi que o conceito aqui foi considerado adequadamente, eu vou considerar alguma coisa, mas não quero que vocês errem continha de mais, de menos, de soma e dividido, não. Vai fazendo, vai vendo se está certo. Bom, Beatriz aqui pediu, vou fazer só uma última aqui, que é a 4.26. Essa daqui, pronto. Aí quando eu olho essa daqui, de cara, eu já vou. Quando eu vou resolver uma coisa pelo método dos nós, é que eu faço quando eu olho para uma questão. Já vejo se tem fonte de tensão, para ver se tem algum caso especial. Aqui tem os dois casos especiais. Aqui eu já tenho uma tensão conhecida, que é desse nó, que é a tensão da fonte de 15 volts. Isso é ótimo, reduz uma equação, uma incógnita. E depois eu vejo que tem uma fonte de tensão aqui entre dois nós essenciais. A referência vai ser aqui esse nózão de baixo, né, esses três, vão ser um nó só, que é a minha referência. O V1 aqui é conhecido, que é 15 volts, fica com V2 e V3. Se quiser chamar de V2 e V3, ou V1 e V2, fica com duas incógnitas aqui em cima.
E é uma fonte dependente, né? É uma fonte dependente que é 5V delta, certo? V delta é a tensão aqui nesse resistor de 2 ohms, que coincidentemente vai ser uma das tensões procuradas, né? Desejadas aqui, que é essa daqui. Que aí você pode chamar de V1, V2, ou V delta e V zero, né? Como o próprio enunciado, a própria questão já colocou. Então, minhas incógnitas serão V delta e V zero, que é essa aqui de 40 ohms, né? Que é a mesma de 20, e a desse lado aqui. Então, vamos montar aqui já para vocês verem como é que vai ficar. Eu tenho uma fonte de 15, diretamente conectada já num nó. E aqui eu vou ter minha referência. Aqui tem uma resistência. 33. 10. Aqui mais, menos. Quarenta. V delta, já tem todo mundo aqui. 2, 10, 33, 20, 40. Pronto, tem todo mundo já. E aqui é V delta. V delta é aqui, ó. E aqui é V zero. E aqui é a referência. Deixa eu botar de vermelhinho aqui para seguir o padrão. Minha referência. V delta e V zero. Pode chamar de V1, V2, você que sabe. E aqui já é 15 volts, né? Que é conhecido já 15 volts devido ao caso especial. Aí, pela fonte de tensão, de cara, eu já sei a relação entre V delta e V zero. Que vai ser, ó, V delta, que é o lado mais da fonte, né? É igual ao V zero, que é o lado menos, mais 5V delta. Deixa eu botar maiúsculo aqui o V delta. Que é o valor da fonte. Né? Ok? Aí, organizando, você já tem uma primeira equação. Vou colocar todo mundo. Vou colocar o V delta para o lado direito. Vou colocar aqui o V delta primeiro, certo? Sempre o V delta primeiro. Quando for para o lado, fica 4, né? Vai menos 1, 5 menos 1, 4. V delta vezes 4, mais V zero vezes 1, igual a 0. Pronto. Já tem uma primeira equação do meu sistema, que vai ter duas incógnitas, V delta e V zero, e vai ter duas equações. Encontrei a primeira equação já pela fonte, né? Pelo supernó ali. Agora eu vou fazer a lei de Kirchhoff dos nós do supernó. Na hora de fazer, vou definir o sentido das correntes. Aqui eu vou fazer assim. Aqui é um supernó. Um supernó, todo mundo que entra igual a todo mundo que sai. E 1 está entrando pela esquerda, e 2 está saindo, e 3 está saindo, e 4 está saindo. E 1 entrou, e 2 saiu, e 3 saiu, e 4 saiu. Supernó. E 1 é quem? É 15 menos V, 15 menos V delta sobre 10, e 2 V delta sobre 2, e 3 V zero sobre 20, e 4 V zero sobre 40.
Pronto, aqui dá até para multiplicar todo mundo por 40. Ficou 40 dividido por 10 dá 4, vai 4 vezes 15, 60, menos 4V delta. 2, 20, V delta. 40 dividido por 22, V0. E aqui V0 de novo. Pronto. Organizando, vou colocar o 4 negativo, positivo para o outro lado. V delta. Multiplica aqui, já tinha 20, ficou 24. V0. Aqui dá 3. Igual a 60. Pronto. Duas equações com duas incógnitas. Colocou, faz substituição, colocou na calculadora, resolve do jeito que você quiser, descobre quem é V0 e V delta. Descobre quem é V delta e quem é V0 aqui. Acabou. Encontrou aí a resposta, né? Verifica se não errou nada aí de sinal positivo, negativo, na hora de multiplicar, tal. O errinho provavelmente foi aí, porque no restante o procedimento foi passo a passo, né? Foi adequado. Esse qual seria a corrente? Aqui não precisaria, porque você já sabe direto a corrente 33, né? Ela não está envolvida com as incógnitas. Qual é a corrente? Você não tem a tensão? 15 em cima, 0 embaixo. E a resistência, 33. Já é uma tensão conhecida. Então, vai ser 15 menos 0 dividido por 33. 15 dividido por 33 já é a corrente direto. Então, já é uma corrente conhecida direto. E não está influenciando aqui. Se quiser encontrar, é só 15 dividido por 33. Vai dar um pouco a menos do que 0,5, né? Um pouco abaixo, entendeu? Então, se a tensão aqui, que a fonte está diretamente nela, né? Então, está mais em cima, menos embaixo, a corrente vai descer aqui, e é uma corrente de 15 dividido por 33 amperes. Certo? Bem, foi isso. Ok, pessoal? Então, vocês viram aí que o passo a passo é esse, não tem muito segredo, assim, é tentar exercitar, aprender o procedimento, como eu digo, aprender o procedimento, vai aprender questão, não, porque não vai cair uma questão igual, não, já tiro as expectativas, não vai ser igual, eu vou mudar alguma coisa, mas aprender o procedimento, você vai sair dali para encontrar alguma coisa, né? Vamos agora voltar aqui, terminamos a lei dos nós, 100%, vamos para a lei das malhas agora. Com o caso geral da lei das malhas. Na lei das malhas, é aquele mesmo conceito que vocês já viram anteriormente, com o somatório das tensões numa malha. Aqui, o somatório das tensões num caminho fechado, né, numa malha. Vamos ver aqui o exemplo geral, a gente vai ver isso daqui, pronto, a lei das malhas. Esse aqui é o caso geral. A gente vai ver que o caso geral da lei das malhas, né, que a gente não vai mudar o nosso o procedimento de resolução, passo a passo, é aquele caso em que não tem fonte de corrente. Então, não teve fonte de corrente, é o caso geral para resolver. Nesse caso aqui eu tenho fonte de tensão, tranquilo, vamos lá resolver pela lei das malhas. Pela lei das malhas aqui, nesse caso geral, eu vou, primeira coisa a fazer é ver quantas malhas eu tenho, né? Vamos contar aqui a quantidade de malhas. Quantas malhas no geral aqui eu tenho, pessoal? Quantas malhas eu tenho aqui no geral? Quantas vocês acham que tem aí? 4, 6. 6 malhas. Será? Eu acho que é 6 mesmo, né? Vamos contar aqui, ó. Aqui eu tenho essas 3 aqui, pequenininhas, né? 1, 2, 3. Aí eu tenho de pares aqui, né? Essa daqui. 4. Essa daqui. 5. E a externa,
6. Realmente são 6, né? Tem 6 malhas aí no total. Só que para a gente, na lei das malhas, quando eu olho para o circuito, não tenho elementos em série, não tenho elementos em paralelo, não tenho um nó que eu consiga, que eu só não conheço uma corrente, nem uma malha que eu só não conheço uma tensão. Você pode ver esses 6 aí, não vai ter nenhum desses casos. Para montar o sistema de equações, eu só vou usar as malhas internas, essas 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Essas malhas que eu não tenho nenhuma outra malha dentro dela. Não tenho elementos internos a ela, certo? Então, essas malhas essenciais, a gente chamou o livro chamado Nós Essenciais. Então, essas malhas essenciais aqui são as que eu vou utilizar, certo? São as 3 que a gente tem no nosso método, da lei do método das malhas. Eu poderia fazer pelos nós? Poderia. Eu teria 1, 2 nós aqui em cima, que seriam o meu V1 e o V2, e minha referência aqui embaixo. O mesmo procedimento que a gente viu até agora serviria para fazer também. Mas, como eu disse, toda a questão a gente vai resolver por um ou pelo outro método. Dá para resolver pelos dois. Vamos encontrar as mesmas correntes nos elementos, as mesmas potências nas fontes. Vai dar tudo mesmo, né? Só que o método é um pouco diferente. Então, vamos ver lá o passo a passo. O primeiro passo. Cadê? Aqui. Determine o número total de malhas do circuito e atribua aqui, realize a atribuição de um sentido às correntes respectivas. Então, como eu disse para vocês, o primeiro passo foi dizer que a gente tem 3 malhas principais. São as malhas que eu vou utilizar aqui. São essas 3. E aqui vai vir um conceito novo, que é o conceito da corrente de malha. A corrente de malha é o quê? Eu não tenho 3 malhas aqui, né? Então, eu vou dizer, olha, nessa malha, que eu vou chamar de malha 1, eu tenho uma corrente que está no sentido horário. Eu vou lá para o quadro, é melhor. Eu tenho, mas eu vou só desenhar aqui as correntes, se você desenha sem dar esse bug. Eu tenho uma corrente que está no sentido horário. Isso não, é horário ou anti-horário, você que escolhe, né? Eu estou botando horário. No I2 aqui, na malha 2, eu tenho uma corrente no sentido horário também. Na malha 3, tem uma corrente no sentido horário também. Então, aqui eu tenho I1, uma corrente 1, uma corrente 2, que é essa corrente de malha 2, e uma corrente 3. E o que é que o que significa essa corrente de malha? Para os elementos que pertencem só a essa malha, certo? Ou seja, na malha 1 aqui, quais são os elementos exclusivos da malha 1? Quais são os elementos da malha 1 no geral? Tem 3, né? Tem uma fonte de 40, tem um resistor de 2 e tem um resistor de 8. Mas só que o resistor de 8 está meio que na fronteira aqui, né? Entre a malha 1 e a malha 2. Então, ele não é exclusivo. Os elementos exclusivos da malha 1 aqui são a fonte de 4 volts e a resistência de 2 ohms. Então, nesses elementos exclusivos aqui, por eles vai passar a corrente 1. Certo? Na malha 2, só tem o resistor de 6 ohms exclusivo. Então, por ele vai passar I2. E na malha 3, vai passar I3 em 4 e em 4 ohms e em 20 volts. Aí você pode, mas professor, e nos elementos aqui da fronteira, qual corrente vai passar por eles? Em I4, em 8 ohms aqui, vai ter uma interação entre I1 e I2. Se você olhar aqui, ó, 8 ohms para I1, a corrente está passando de cima para baixo. E para I2, a corrente 2 está passando em 8 ohms de baixo para cima. Estão em sentidos contrários. Certo? O mesmo em 6 ohms. A corrente 2 está passando de cima para baixo e a corrente 3 está passando de baixo para cima. Certo? Em 6 ohms. Então, você vai ter que escolher uma polaridade para a tensão aqui nesse elemento, em algum momento. A gente fizer o somatório das tensões, né? A gente vai ter que escolher uma polaridade da tensão em 4 ohms. Se for mais, menos, a polaridade que eu escolher no resistor de 8 ohms, então, consequentemente, eu vou ter uma corrente por ele que vai do mais para o menos, né? Que resistor consome potência, então vai ser assim.
Então, essa corrente de I em 8 ohms, no momento que ela estiver de cima para baixo, né? De cima para baixo, certo? Ela vai ser igual a quem? Aí a gente pode olhar, por exemplo, para esse nó aqui em cima. Vamos olhar para esse nó? Olhando para esse nó aqui, ó. I de 8 ohms está descendo, né? I de 8 ohms está descendo. Aqui é uma interrogação. I de 8 ohms está descendo aqui. Está saindo desse nó. Quem está entrando nesse nó aqui pela esquerda, pelo resistor de 2 ohms? I1 está entrando. Quem está saindo pelo resistor de 6? I2 está saindo. Então, I1 entrando, I de 8 ohms saindo, I2 saindo. Então, eu vou ficar com I1 entrando, I de 8 ohms saindo. I1 entrando, I de 8 ohms saindo. Vou lá para o quadro. I2 saindo. Olhando para esse nó aqui em cima. Licença, professor. Pode falar. A escolha de ser entra no mais pro menos, isso mesmo. É por conta do I1 ou é arbitrário? Não, isso daqui como o método das malhas, né? É a tensão nas malhas. Vocês vão ver que um dos próximos passos vai ser escolher, fazer o somatório das tensões em uma malha. E eu vou ter que definir aqui, nas resistências, a polaridade das tensões. Da mesma forma que eu defini lá o sentido das correntes, né? Aqui eu vou definir a polaridade das tensões. Se você escolher mais menos, aqui, como consequência do mais menos, vai ser o sentido da corrente. Certo? Como consequência da escolha da polaridade da tensão na resistência, vai vir o sentido da corrente nela. E quando vier o sentido da corrente descendo, você vai ter isso daqui. Que o I1 é o... Entendi. Então, aqui vai dar quem? Isolando o I de 8 ohms, vai dar I1 menos I2. I1 menos I2. Se no momento que você tiver que escolher a polaridade, for essa daqui, de mais para o menos. Se você escolher menos para o mais, se escolher o sentido contrário, vai dar o contrário. Vai dar I2 menos I1. Certo? E aí uma forma de ficar mais fácil, quando eu vou fazer aqui daqui a pouquinho, uma forma de ficar... Qual a corrente que passa em 8 ohms? Uma coisa para ficar fácil. Você escolheu... Vai ter a polaridade, como consequência da polaridade, vai ter o sentido da corrente, ou se o contrário aqui, ó. Se eu tivesse colocado a polaridade da tensão invertida aqui, de menos para mais. Fui lá fazer o somatório das tensões, não, mas eu quero considerar assim. Então, como consequência dessa tensão no resistor de 8 ohms, eu vou ter essa corrente aqui. Certo? Eu vou ter essa corrente. E qual o valor dessa corrente? Você pode analisar olhando pelo nó, ou pode simplesmente fazer o seguinte. Quem está no mesmo sentido dessa corrente aqui em 8 ohms? I2 ou I1? Você vai ver que I2 está de baixo para cima. Então, I2 vai vir positivo. Quem está no sentido contrário? I1. I1 está de cima para baixo. Então, vai ficar I2 menos I1. A corrente no resistor de 8 ohms, se for a corrente subindo, é I2 menos I1. Se for a corrente descendo, é I1 menos I2. Do jeito que a gente viu aqui. Certo? Vamos lá para o quadro, que eu tenho um espaço melhor para desenhar e a gente exemplificar aqui o nosso passo a passo. Eu vou ler aqui o restante do passo a passo, que foi importante só para introduzir alguns conceitos da lei das malhas, que foi a corrente das malhas, I1, I2 e 3, e o que ocorre quando eu olho para esses elementos de fronteira, que talvez seja o que vai confundir um pouquinho mais esses elementos de fronteira.
Mas aqui na lei das malhas, o total de malhas, 3, atribui um sentido. Eu gosto de falar todo mundo sentido horário. Mas se quiser botar um no horário, uns nos anti-horário, pode botar. Se quiser botar todos os anti-horários, pode botar também. O segundo passo é aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né? A lei de Kirchhoff das malhas, a cada uma das malhas. Ou seja, eu vou pegar aquela malha e vou somar as 3, no caso aqui, né, que eu tenho 3 elementos em cada uma. Cadê? Aqui. As 3 tensões. A tensão no resistor na fonte de 40, no resistor de 2, no resistor de 8. Aí nessa segunda malha, a tensão no resistor de 8, a tensão no resistor de 6, a tensão no outro resistor de 6. E na terceira malha, a tensão no resistor de 6, no de 4, no de 20, na fonte de 20. Depois eu vou substituir aqui a característica tensão corrente nos componentes, eu não vou ter uma soma de tensões, e tensão é quem? R vezes I, nas resistências, né? Então, só vou substituir agora aqueles V de 2 ohms, V de 8 ohms, V de 6, V de 4, não sei o que, por R vezes I. Quando o elemento pertencer a uma única malha aqui, não foi elemento de fronteira, a corrente que passa por ele é a corrente da malha dele. Quando os elementos forem de fronteira, aí você vai ter que ver qual foi a polaridade da tensão que você escolheu para ver o sentido da corrente e fazer uma relação entre as correntes nesse elemento. E depois monta o sisteminha de equações. Vamos lá para o quadro, para a gente fazer aqui, vocês verem esse passo a passo na prática. Certo? Deixa eu montar aqui a equação, vocês olharem para o quadro. Aí depois que eu terminar aqui, a gente abre para as perguntas, mas deixa eu logo apresentar. Então, vamos lá. Lei de Kirchhoff das tensões. Opa. De Kirchhoff das malhas. Lei das malhas. Então, eu tenho aqui uma fonte de 40. Resistor de 2, resistor de 6, resistor de 4. Outra fonte de 20. Depois eu até peço que vocês refaçam essa daqui pelo método das malhas mesmo, hoje à tarde, aí, depois das aulas da manhã. Tente repetir por esse método das malhas e fazer pelo método dos nós. Encontrar as correntes nos elementos. Vai dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Pronto. Então, aqui meus elementos, né? 40 volts, 2, 6, 8, 6, 4 e 20 volts. Aqui eu vou ter 3 malhas, corrente de malha, né? E 1, e 2, e 3, todas no sentido horário. Aí aqui eu vou fazer o somatório agora, né? A lei de Kirchhoff das malhas. Em 1, na malha 1. Lei de Kirchhoff das malhas. Na malha 1, eu tenho 3 elementos aqui. A tensão da fonte, eu já sei qual é a polaridade dela. Agora, as tensões no resistor de 2 no resistor de 8, eu tenho que definir uma polaridade, né? Tenho que definir a polaridade dessas tensões. O que eu faço com essas tensões? Você pode escolher qualquer polaridade. Mais, menos, menos, mais. Mas, por padrão, que eu recomendo, vocês considerem uma queda de tensão no sentido da corrente de malha I1, da malha que eu estou analisando. Então, aqui, por exemplo, no resistor de 2 ohms, eu vou considerar uma queda assim, ó, de mais para o menos. É como se o sentido de análise que eu vou analisar é o sentido da queda de tensão nos resistores. Pronto. Entra no mais, sai no menos. Certo? Vamos lá. Então, aqui eu fiquei com a fonte de tensão, ela tem uma elevação, né? Entra no menos, sai no mais. Então, para mim, aqui, a elevação é mais e quedas são menos.
O livro, vocês fizeram a questão do livro, viram as questões resolvidas, viram que é o contrário, mas tanto faz, né? Vamos igualar a zero mesmo. Então, aqui fiquei com a tensão mais 40 volts na fonte. No resistor de 2 ohms é uma queda, então é menos. V no resistor de 2 ohms. No resistor de 8 ohms é uma queda, menos V no resistor de 8 ohms. Igual a zero. Certo? Ok? Pronto. Então, esse é o segundo passo, lá das nossas, fazer o somatório das tensões dos nós nas malhas, nas 3 malhas. Fiz na primeira aqui, o segundo passo. Vamos agora para o terceiro passo, que é o quê? Substituir as tensões. Onde tiver V agora, em resistor, eu vou substituir pela resistência vezes a corrente que passa por ele. Certo? Então, R vezes I. Eu vou substituir tudo de V por R vezes I. Aqui fiquei com 40 menos. A tensão no resistor de 2 ohms é quem? R vezes I. 2 vezes I1. Já que o 2 só passo I1 mesmo por ele. E a tensão no resistor de 8 ohms, R vezes I. Menos 8. Agora, qual a corrente que passa no resistor de 8 ohms? Como eu mostrei para vocês, se a tensão está de mais para o menos aqui, como consequência, eu sei que a corrente está descendo aqui. Nesse resistor de 8 ohms, né? Então, o que, que vai acontecer? Quem tá contribuindo no mesmo sentido dessa corrente descendo em 8 ohms é I1 ou é I2? I1. Então, I1 vem positivo. E o I2 está no sentido contrário, vem negativo. Então, a corrente, nesse sentido, de mais para menos aqui, é I1 menos I2, igual a zero. Vou organizar agora aqui, vou ficar com I1 multiplicando menos 8, menos 2, menos 10. I2 multiplicando menos com menos mais 8. I3 nem aparece, I3 multiplica zero. Igual a 40, vai para o outro lado negativo, menos 40. Minha primeira equação foi encontrada. Vou fazer a mesma coisa na malha 2 e a mesma coisa na malha 3. E vou ter 3 equações com 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Fazendo agora a mesma coisa na malha 2. Lei de Kirchhoff das malhas em 2 aqui agora. Então, a mesma coisa na malha 2. Aí, o que eu vou fazer agora? As polaridades. Vou esquecer da malha 1. Então, os elementos de fronteira. Vou esquecer a polaridade que eu tinha considerado na malha 1. E vou fazer só na malha 2 as polaridades. Elas vão seguir as quedas, né? Na malha 2, eu vou ter quedas. Tenho 3 resistências. Então, eu vou ter 3 quedas aqui. No sentido de análise da malha 2. Aqui eu vou considerar uma queda, mais, menos. Aqui, mais, menos. E aqui, mais, menos. Certo? Gosto de fazer esse padrão. Se quiser colocar algum contrário, poderia, mas vai confundir em algum momento. Pode confundir em algum momento o sinal. Se é I1 menos I2 ou I2 menos I1. Eu prefiro deixar assim, sempre em quedas. E aqui eu vou lá. Como é queda, só tenho resistência, tenho 3 quedas, entra do mais, sai no menos, então vai ser tudo negativo, né? Menos V de 8 ohms, menos V de 6 ohms, menos V, vou botar 6 ohms linha, certo? Para não dizer que é a mesma coisa aqui. E aqui é uma corrente que passa nesse resistor de 6, aqui já é outra, né? 6 ohms linha, igual a zero. No resistor de 8 ohms, se eu definir a polaridade mais menos aí como queda, eu vou ter uma corrente do mais para o menos. Então, se eu tenho uma corrente do mais para o menos, eu vou ter qual é a resistência aqui? É 8, vai ficar menos 8, vezes I. A corrente no resistor de 8 ohms é quem? I2
menos I1. Eu olho aqui que o sentido de queda está com a corrente subindo. Quem está contribuindo nessa subida aqui? I2. Quem está no sentido contrário aqui? I1. Então, ficou I2 menos I1. Para que a queda seja nesse sentido. Menos I6, no resistor de 6 aqui, só tem I2 mesmo. E no resistor de 6 aqui, tem quem? A corrente a polaridade está de mais para menos, então vai ter uma correntezinha nesse sentido aqui. Ó. Quem está no mesmo sentido, I2. I2 está no mesmo sentido da queda, menos I3. Sentido contrário, igual a zero. Aí vamos resolver aqui, somatório das tensões igual a zero. I1 está multiplicando quem? I1 está multiplicando menos 8, menos com menos, mais 8. I2 está multiplicando menos 8, menos 6, menos 14, menos 6, menos 20. E 3 está multiplicando. I3 só está aqui mesmo, né? Menos com menos, mais 6. Igual a zero. Pronto. Tenho a minha segunda equação. Preciso da terceira, né? Vou lá agora para a minha terceira equação. Vou colocar aqui a minha primeira. Vou deslocar para cá e fazer aqui a terceira. I1 menos 10. I2, 8. I3, 0. Igual a menos 40. E vou fazer aqui do 3. Pronto. E na malha 3, finalmente, que é essa daqui, né? Como eu disse, esquece aqui a polaridade que eu considerei nas outras malhas, aqui no sentido de queda, mais, menos, resistor, mais, menos, a corrente nesse sentido. Então, ali a resistência de 6 ohms é queda, V de 6 ohms negativo, menos V no resistor de 4 ohms, e até na tensão de 20 volts, entrando no mais e saindo menos, né? Menos 20, igual a zero. Resistor de 6 ohms, menos 6, a corrente que passa, I3, está no sentido da queda, menos I2, menos 4 ohms ali, 4 e 3, só passa ele mesmo, igual a menos 20, igual a zero. Pronto. Ajeitando aqui, I1 né, aparece, multiplica 0, e 2. Com menos mais 6. E 3. Fiquei com menos 6, menos 4, menos 10. Igual a 20. Pronto, tenho agora 3 equações com 3 incógnitas. Vou lá na minha calculadora. Acho que eu nunca resolvi um 3x3, mas vamos ver lá. Vou abrir aqui, compartilhar com vocês a calculadora para a gente resolver. Vou compartilhar aqui com vocês. Bem, estou aqui, né, com a calculadora. Vou fazer aquela configuraçãozinha do CAS, já que eu abri agora. Pronto. Então, vou lá montar, né? Vou no laranja 7, quarta opção. Matriz A, aí a sequência, tanto faz, né? Das linhas aqui, só não pode misturar. Vou considerar aqui, seguindo a sequência. Essa daqui é a minha equação 1. Essa daqui foi a equação 2. Essa daqui foi a equação 3. Então, aqui eu vou ficar com menos 10, 8,
0. Aqui 8. Menos 20. 6. E aqui 0. 6. Menos 10. Menos 10. 8, 0. 8 menos 20, 6. 0, 6. Menos 10. Perfeito. Vou lá para a minha matriz das constantes. Menos 40. 0. 20. Ok. Vou resolver. Deu aqui, ó. A corrente 1 foi 5,6 amperes. E 2 deu 2 amperes. E 3 deu menos 0,8 amperes. E agora, olhando para o circuito, qualquer característica que eu precisar dele, eu tenho. Olhando aqui para o circuito, se eu quiser, tá aqui minhas respostas. Se eu quiser a tensão no resistor de 2 ohms, R vezes I, 2 vezes 5,6. É a tensão aqui mais menos. Olha aqui, a corrente 3, o negativo, então não está no sentido horário, está no anti-horário, na verdade. Então, vou ter que considerar esse sentido agora para descobrir a tensão aqui no resistor de 4 ohms. Aí a potência nas fontes de tensão, V vezes I. Essa fonte está gerando ou está consumindo potência? Pessoal, a fonte de 40 volts está gerando ou está consumindo potência? Eu tenho duas, né? Então, pode ser que alguma consuma. Não é obrigado as duas gerarem. Eu tenho mais de uma, tendo uma só, ela vai gerar. Mas tenho mais de uma, pode ser que uma delas consuma. Essa de 40 volts, a corrente está entrando no menos, saindo no mais. E a corrente é positiva, então o sentido dela é esse mesmo, dessa corrente. Então ela está gerando potência. 40 vezes 5,6 amperes. E a fonte de 20 volts? Opa, será que ela tá consumindo? Ó, e 3 está entrando no mais, saindo no menos. Então ela está consumindo, né, essa fonte de 20 volts. Não é isso? O que vocês acham? Mas a corrente não está negativa ali? Exatamente. Então, eu tenho que olhar o sinal da corrente. Então, na verdade, I3 está no sentido inverso, entrando no menos, saindo no mais, e a fonte de 20 volts está gerando também. Certo? Então, olhe sempre para o sentidozinho, para o sinal da corrente, para a gente saber qual o sentido mesmo que ela está. Né? Afinal, esse sinal, esse sentido tudo horário, foi a gente que arbitrou. Né? Se vocês quisessem ter mudado, também encontrariam os valores aqui, só que com esses sentidos aqui, né? No caso, I1 e 2 horário e 3 anti-horário. Certo? Se eu tivesse acertado, né? E todos positivos aqui. Mas aqui eu não sou obrigado a acertar, coloquei nesse mesmo sentido. Aqueles que eu errei vão ficar com sinal negativo. E foi o I3. Certo? Os elementos do meinho aqui. Qual o sentido verdadeiro da corrente no resistor de 8 ohms? Ela está indo para cima ou está indo para baixo nele? É só ver quem é maior. O I1 ou o I2 é maior? O I1 é maior. Então, a corrente em 1 tem 5,6 amperes descendo e no I2 tem 2 subindo só. Então, ela está descendo com 3,6 amperes. Então, a corrente efetivamente aqui no resistor de 8 ohms está descendo com 3,6 amperes. A corrente no resistor de 6 tem 2 nesse sentido e 0,8, agora aqui é assim, né? 0,8. Então, ambos estão descendo as correntes em 6 ohms. Então, aqui a corrente no resistor de 6 tem 2 de 2 e 0,8 de 3. Então, tem 2,8 amperes aqui. Nesse sentido. Para descobrir as tensões, só é
8 vezes 3,6, descobre quantos volts tem, e aqui 6,2,8, 6 vezes 2,8, descobre a tensão aí no resistor de 6 ohms. Certo? Potência RI quadrado, V ao quadrado sobre R, enfim, nos resistores. E encontra as grandezas do mesmo jeito que a gente encontrava pelo método dos nós. Certo? Se você, então, a tensão nesse resistor aqui, qual vai ser? E a tensão nesse daqui? 6 vezes 2,8. 6 vezes 2,8. Deu 16,8 volts. E o outro foi 8 vezes 3,6. Deu 28,8 volts. Se vocês fizerem pelo método dos nós, essa mesma questão, essa tensão V1 aqui vai ser quem? 28,8, e essa tensão V2 vai ser aqui 16,8. Certo? Pode fazer que vai dar esse resultado aí, com certeza. Não errou em nada, né? Esse mesmo exemplo está lá no livro. Aqui no capítulo 4. Cadê? Lá no capítulo 4 do livro, página... Aqui na parte 4.5, vamos lá, 4.5 aqui. 4.5, essa daqui, né? Tem um exemplo resolvido, 4.4. Olha, 28,8, né? Atenção aqui em 1. Encontrou as potências, nos resistores, tem aqui o valor das correntes, 5,6, 2, menos 0,8. Veja lá no livro, exemplo, se tem alguma diferença. A única diferença, eu acho, que vai ter é que ele considera elevações de tensão negativo e quedas positivo, que dá, como estou igualando a zero no final, né, só multiplicar por menos 1, chega ao mesmo resultado. Aí aqui montou as equações, as 3 equações, resolveu o sisteminha, achou a potência nas fontes, ambas gerando. Ele gosta de botar aqui negativo gerando, por mim fica todo mundo positivo. E depois você explica. A tensão V0 aqui, né, que foi aquela tensão que a gente achou de 28,8. Essa daqui ele não encontrou aqui, mas deu 16,8. Enfim, as 3 correntes, veja o jeitinho que ele fez, vai ser igual que a gente fez aqui, só que com os sinais trocados aqui na hora do somatório das tensões. Certo? Então, esse é o caso geral da lei das malhas. A gente tem outros 2 casos parecidos, né, com a lei dos nós, casos especiais, que mudam um pouquinho o procedimento, que é quando surgirem fontes de corrente. Vamos ter vou ter lá a corrente de malha conhecida, de uma das malhas, então não preciso fazer o somatório das tensões, e vou ter uma supermalha na outra, né? Então, quando você vir essa questão aqui, por exemplo, não tem fonte de tensão, não tem fonte de corrente, então pode fazer esse passo a passo, tem uma fonte só, faz aqui e tal, encontra as 3 malhas, o somatório das tensões das 3 malhas, tem até a respostazinha aqui, faça esse exemplo em casa. O somatório das tensões nas 3 malhas, faz o sisteminha, vai dar 3 por 3 ali, a sua matriz A. Quando aparecerem fontes dependentes, o que vai mudar? Vou substituir a característica dependente pelas incógnitas, né, do meu método escolhido. Se for o método das malhas, as incógnitas serão I1, I2 e 3, nesse caso. Né? Tem 3 malhas. Então, aqui é basicamente, se for I1, I2 e I3 em cima, quem é o IFI? O IFI está descendo aqui. Se for todo mundo sendo horário, I1
está no mesmo sentido de φ, e 2 está no sentido contrário. Então, φ é I1 menos I2. Onde aparecer φ, substitui por I1 menos I2. Certo? E vai fazendo a sua questão. Aqui ele chamou de 3. Ele disse que a corrente daqui é a malha 3. Mas, enfim, é a corrente de malha dessa malha aqui menos a corrente dessa malha aqui, se todos estiverem no sentido horário. E quando aparecem os casos especiais, né, que são a supermalha e aqui, uma fonte de corrente entre duas malhas e uma fonte de corrente pertencente a uma única malha, como essa daqui. Ó. Quando eu tenho uma fonte de corrente que pertence só a uma malha, eu já sei qual é a corrente de malha daqui, de cara. A gente vai ver na próxima aula. Vou fazer aqui a chamada. E na próxima aula eu já passo mais. Próxima aula que vai ser online, vai ser. Próxima aula que vai ser gravada. Gravada, né? Isso. Online, coleção. Né? Deixa eu botar aqui, fazer a chamada. Águida. Ok. Ana Beatriz. Presente. Ok. Beatriz Seixas. Ok. Clarice Ramos. Clarice, faltou. Clarice está aí. Daniel Davidson. Presente. Ok. Gabriela Almeida. Presente. Ok. Igor dos Santos. Presente. Ok. Jonathan Henrique. Jonathan. O Lara Peixoto. Ok. Larissa Pamela. Presente. Ok. Larissa Vitória. Ok. Laura Maria. Laura Maria. Faltou. Laine Leite. Presente. Ok. Lucas Lins. Presente, professor. Ok. Luiz Eduardo. Presente, professor. Ok. Maria Clara. Maria Clara. Maria Keliane. Presente, professor. Ô, professor, eu mandei uma mensagem no dia 1 de novembro que eu estava presente, mas na hora da chamada meu celular travou. Aí eu mandei print da tela constatando que eu estava na aula desde as 7h40. De novembro. 1 de novembro. Que tá aí, que foi na aula passada. Ah, tá, que foi 1 de dezembro, né? Que eu preenchi errado aqui. Ah, desculpa. Até eu confundi. Aí eu mandei uma mensagem constatando. Certo, certo. Viu? Ok. Obrigada. Mariana Aguiar. Matheus Emanuel. Presente. Matheus Henrique. Presente. Pedro Henrique. Valber. Ok. Bem, pessoal, então, na próxima aula de quarta, né, eu vou deixar gravado, ver se eu consigo deixar amanhã ainda essa aula gravada. A prova é dia 15, que é dessa quarta, a outra quarta, né? Dia 15. E o assunto vai até a parte Lei das Malhas, certo? Então, na aula do dia... Na segunda que vem, no dia 13, a gente faz tira dúvidas, faz enfim, um apanhado geral. Já vou passar, junto com a aula gravada, uma listinha de Lei das Malhas para vocês fazerem, se exercitem um pouco, tragam dúvidas para a segunda, porque a Lei das Malhas é um pouquinho diferente, mas eu acho, sabendo o procedimento, né, o passo a passo, vocês vão conseguir fazer sem maiores problemas. Como eu disse, aprendam o procedimento, exercitem, para que não seja a primeira vez que vocês encontrem uma questão naquele modelo na hora da prova, né? Porque aí o tempo já é mais curto, não tem... E na prova é assim, só explicando para vocês. Na prova eu não tenho como dar tolerância, eu não tenho, porque o tempo faz parte da avaliação.
É totalmente diferente você fazer uma questão, uma prova em 1h40 e fazer em 2h30 do que fazer em uma manhã toda, do que fazer em 2 dias, enfim. Então, aqui, eu não vou botar 1h40, como seria em sala, né? Porque vai ter uma fase de vocês terem que tirar uma foto, escanear a prova e me mandar, porque ela tem que ser feita à mão mesmo, não vou aceitar digitada, tem que ser feita à mão, vocês dão uma digitalizada e me mandam no AVA, aliás, né? Então, eu vou dar uns 20, 25 minutos a mais para dar tempo de fazer isso. Mas o tempo faz parte da avaliação. Então, tem que já estar treinado, né? Quando chegar, encontrar Professor? aquele circuito para fazer. Pode falar. Né? Eu estava observando a resolução que o senhor estava apresentando agora e eu percebi que eu tinha usado o livro com a edição errada. Eu enviei as questões de livro da 8ª edição. Eu não sei se vai mudar alguma coisa, mas... Muda sim. Lá no enunciado das questões que eu coloco, né, no AVA, são sempre os da 10ª edição, que é o que está lá, certo? Que é o que está no site da biblioteca, a 10ª edição. Sempre mande o da 10ª edição. Se mandar de outro, não vai ser aceito, não. Se não mandou ainda, mande. Acho que fica aberto o sistema lá, vai ter um atraso no envio, mas só vai ser aceito os da 10ª edição, certo? Tá certo, eu vou mudar lá. Obrigada, professor. Pronto, pessoal. Então, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Fiquem atentos ao AVA com a gravação dessa aula, né, que eu estou devendo. Só essa daqui, eu acho que as outras semanas todas já foram enviadas. E a gravação da aula da quarta-feira, né, com esse feriado, com o restante da parte de Lei das Malhas. Vou mandar lá também, para que vocês acompanhem, façam os exercícios da lista. E segunda-feira a gente faça aqui uma aula de exercício geral para quarta vocês já estarem bem rápidos. Ver a questão, pegar amanhã como é que se faz e terminar logo a prova. Ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Até mais. Até semana que vem aqui online. Né? Até mais, professor. Tchau, tchau. Até mais, professor. Tchau.